Você sabia que 70% do custo total do bloco é só de cimento? Meu amigo, é muito cimento. Mas beleza, o que é que isso tem a ver com o lucro que a gente tem na venda do bloco? Tudo a ver, completamente tudo. Porque quanto mais caro o cimento, mais caro será o bloco e aí a sua margem de lucro reduz. Então nesse vídeo eu vou te falar sobre o lucro que você pode ter fabricando blocos de concreto celular. Não é uma informação que eu posso abrir para qualquer tipo de pessoa, mas como você é meu amigo, eu acho que eu vou te fazer um favor e vou te detalhar como é que funciona o lucro para trabalhar com esse tipo de atividade. E aí, quer saber sobre isso? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar agora. Show de bola! Para não perder o costume, já deixa um legal aqui embaixo, porque essa informação vai ser muito interessante para você, independente de você trabalhar fabricando blocos ou não. É muito interessante você saber o lucro que você poderia ter desempenhando essa atividade. E se ainda não está inscrito, se inscreve logo, porque se você quer aprender a fabricar blocos, ou se você quer aprender a construir, ou se você quer aprender sobre métodos executivos, como economizar na sua construção, aqui é o melhor lugar para isso, porque toda semana a gente posta novos conteúdos, informações muito valiosas, totalmente de graça, e você só vai receber essa informação se estiver inscrito e com o sino ativado. Vai por mim, vale muito a pena você nos seguir, estar com o sino ativado para receber em primeira mão os próximos conteúdos que a gente vai postar. E vai vir muita coisa interessante por aí, pode ter certeza. Beleza? Então vamos lá começar esse conteúdo. Eu não sei se você está curioso, mas há muito tempo várias pessoas me pedem para eu divulgar essa informação. E agora chegou o grande momento. Eu vou abrir para você quanto de lucro é possível ter fabricando blocos de concreto celular. Na verdade não é nem fabricando, é vendendo, né? Porque fabricando você só gasta, está gastando dinheiro. Agora quando você vende, aí sim você está lucrando. Beleza? Vamos lá. Então, para começar, eu já preciso te explicar que o lucro é relativo e varia em cada região, porque a gente tem regiões do país onde o cimento é muito caro, onde a mão de obra é muito cara, a areia é muito cara, enfim, os agregados, tudo que você precisa para produzir é muito caro. Necessariamente, o custo do bloco vai ser mais alto. E aí, se você não consegue acompanhar esse crescimento no custo e transferir ele para o preço, o seu lucro vai ser menor. Então, varia muito em cada região. É por isso que quando as pessoas me perguntam, Tiago, qual é o preço do bloco? Manda mensagem no YouTube, manda mensagem no Instagram, nos vídeos, nas postagens. Eu não falo o preço do bloco porque eu não sei a região que o cara tá. Então, se o cara tá no sul do país, o preço do bloco é um. Se o cara tá aqui no Nordeste, o preço é outro. Se o cara tá no Norte, o preço é outro. Varia muito. Então, eu sempre passo orçamentos de acordo com a região, porque aí sim a gente consegue verificar qual é o fabricante que está mais próximo dele, ver o custo, o valor daquele bloco e aí a gente passa o orçamento. Então não é tão simples como se parece. E antes do lucro, eu acho que a gente precisa falar dos custos, porque o custo impacta diretamente no lucro. Quanto maior o custo, teoricamente menor o lucro, né? Ou não, né? Você pode até aumentar o preço do bloco, mas será que o mercado vai consumir? Então é uma linha muito, como eu posso dizer, delicada entre custo de bloco, preço de venda, margem de lucro. Mas vamos lá. Então eu já te disse que 70% do custo do bloco é de cimento. Ou seja, se você gasta R$10, por exemplo, para fabricar um determinado bloco, R$7 é só de cimento. E aí sobra R$3. Desses R$3, 20% é mão de obra. Quando eu falo mão de obra, eu falo custo com os trabalhadores, os encargos, INSS, FGTS, fardamento, enfim, todas as despesas que a gente tem com a mão de obra. 20%. E aí sobra 10% que são alguns custos indiretos, energia, água, essas besteiras, coisas que é difícil de contabilizar. Então é mais ou menos assim que funciona, pelo menos aqui na minha produção, é mais ou menos assim que funciona a composição do custo do nosso bloco. Lógico que se você tem uma fábrica muito automatizada, que você gasta pouca mão de obra, o seu custo de mão de obra vai reduzir bastante. Se você tem máquinas para fazer grande parte do trabalho, você gasta menos mão de obra. Então esses 20% passam a ser menos. Em contrapartida, se você tem um processo pouco eficiente, aí você gasta muita mão de obra e aí o pessoal não consegue produzir, seu custo de mão de obra vai elevar bastante. Então aqui na nossa fábrica funciona mais ou menos dessa forma. 70% só de cimento e olha só, o 70% é só cimento, não é material não, tá? Eu acho que eu não deixei isso bem claro não. Só cimento. Fora o cimento, a gente vai usar água, vai usar areia, vai usar aditivo, vai usar fibras. Tem outros agregados na composição do bloco. Só o cimento, especificamente cimento, compõe 70% do meu bloco. Não sei o seu aí, mas o meu é isso.
Nos outros 20% tem a mão de obra. Nos 10% que sobra, entra os outros agregados, areia, aditivo, fibras, enfim, todos os componentes e alguns custos indiretos. Beleza? Eu acho que agora ficou claro. E aí você me pergunta... Mas, Thiago, quanto é que custa o bloco? Eu já falei de custo, já falei de percentuais de tudo. Quanto finalmente, depois disso tudo, fica o valor do bloco? Eu já tenho vídeo falando sobre isso e eu já deixei aqui no card, então quando terminar esse, que você entender como é que funciona a margem de lucro, dá uma clicada nesse vídeo, vê como é que funciona a composição de custos e se você quiser compor os custos aí na sua região, aqui embaixo tem o link para download da nossa planilha de cálculo. É totalmente gratuito, você clica no link, informa seu e-mail, o sistema vai enviar para o seu e-mail a nossa planilha e aí na planilha você coloca quanto é que está o cimento aí na sua região, coloca lá, X, quanto é que está a areia, você coloca lá. Escolhe o traço, você define o traço que você vai utilizar para fazer o bloco ou talvez um estudo, não sei se você já fabrica. E aí você monta a planilha, bota as informações e ela já vai calcular automaticamente o custo do seu bloco no traço que você escolheu. Beleza? De graça, aqui ó, clica, baixa que vai ser muito interessante para você. Então, assistindo esse vídeo, baixando a planilha, você já define qual é o custo do bloco aí na sua região. Eu não sei quanto é que está o cimento na sua região, quanto é que está a mão de obra, mas coloca na planilha e aí você vai chegar nesse resultado. E aí, saindo do custo, a gente vai para o preço de venda. E o preço de venda, quem é que define? Eu que sou fabricante. Eu posso vender meu bloco por R$100? Posso. Eu posso colocar na minha tabela de preço, ó, o meu bloco agora é R$100. Mas será que tem gente para comprar? Não sei. Não sei se tem gente disposta a pagar R$100 no meu bloco. Posso vender o meu bloco a R$1.000? Eu posso. Sou eu que defino o meu preço. Mas será que tem gente para pagar? Não sei. Então o preço de venda é uma coisa muito delicada. Você precisa entender do seu mercado. Você precisa saber por quanto você consegue comercializar o seu bloco para você ter uma margem de lucro que você precisa e para você conseguir pagar seus custos e para você conseguir clientes dispostos a pagar esse valor. Porque a gente sabe que o nosso método gera muita economia na construção. É fato. Então eu já consegui 30%, 20% é uma coisa muito comum de conseguir. Em muros, até mais de 50% de economia a gente já conseguiu. Aqui nesse sobrado que eu estou gravando agora, eu consegui mais 50% de economia. Se você ainda tem dúvidas, tá aqui ó, no vídeo, o card, dá uma olhada nesse vídeo onde eu detalho com planilha, com valores reais, tudo que eu gastei aqui nesse escritório e economizei mais 50% em comparação com o método tradicional. Então, definindo o seu preço de venda com base no seu mercado, eu não sei quanto é que está o custo da construção aí na sua região, você vai ter a sua margem de lucro. Então, você pode ter 50% de lucro? Pode. É só você pegar o seu custo, aplicar 50% de lucro e aí você define o seu preço de venda. Você pode ter 40% de lucro? Pode. 30%, 20%, 10% de lucro. Você define o seu lucro. Não sou eu, não é o cliente, não é o mercado que vai definir o meu lucro, é você. Agora o que você tem que ter em mente é o seguinte, quanto mais caro for o seu bloco, mais difícil vai ser conseguir clientes dispostos a pagar o preço. Porque a gente já sabe que o nosso bloco ele é bem mais caro comparado ao tijolo cerâmico. Então quando você vai, sei lá, apresentar um orçamento e o cara já tem uma quantidade, eu vou gastar 10.000 tijolos para fazer essa casa. E aí você apresenta um orçamento com os nossos blocos, vai gastar bem menos, né? Geralmente é 10.000 tijolos, são 30 tijolos. Deixa eu pegar a calculadora aqui rapidinho. 10.000 tijolos. Então, numa casa que se gastaria 10.000 tijolos, a gente vai gastar aproximadamente 330 blocos. Então é bem menos. Só que o custo desses 330 blocos é em média 3 vezes maior do que o custo dos 10.000 tijolos. Então é difícil você colocar na cabeça do cliente que ele vai ter 30% de economia na obra mesmo pagando 3 vezes mais num bloco com alta tecnologia. É para isso que a gente tem centenas de vídeos aqui no canal mostrando, detalhando, provando que o nosso método funciona e que realmente agrega velocidade e economia, além de muita qualidade. Então o preço de venda do seu bloco tem que ser muito bem estruturado, com base no lucro que você quer na sua operação e com base no preço da construção civil no seu mercado, na sua região. Quanto menor o seu preço, mais vendas você vai fazer. Quanto maior o seu preço, menos vendas você vai fazer. Porém, preço alto, lucro alto. Preço baixo, lucro baixo. E olha uma coisa interessante, quanto maior o custo da construção civil aí na sua região, maior a tendência de ter uma margem de lucro mais elevada. Por quê? Porque se na sua região o cimento é mais caro do que na minha, a mão de obra é mais cara do que na minha, necessariamente o custo da construção civil aí também vai ser mais caro do que aqui onde eu estou. E aí, por exemplo, se eu gasto aqui R$1.000 por metro quadrado construído para construir uma casa, e aí na sua região você gasta 1.500, por exemplo, necessariamente na sua região o nosso bloco vai gerar mais economia, porque o método tradicional onera muito mais na sua região
onde os custos são mais elevados, do que na minha, onde os custos são mais baixos. Então, se aqui em um determinado projeto, onde eu gasto R$1.000 por metro quadrado construído, eu teria, sei lá, 30% de economia em relação ao método tradicional, aí na sua região, onde você gasta R$1.500 no metro quadrado construído, você vai ter mais do que 30% de economia. Mesmo o bloco sendo mais caro do que o meu, porque você vai economizar muita mão de obra e a mão de obra é muito mais cara na sua região, e você vai economizar madeira, que teoricamente deveria ser mais caro, e vai reduzir muito tempo de execução também, eliminando custos indiretos no processo que na sua região também deve ser mais caro. E aí, deu para entender? Se não entendeu, escreve aqui nos comentários ou manda mensagem no WhatsApp que eu vou tentar esclarecer melhor para você. Show de bola? Então era isso que eu tinha para te passar nesse vídeo. Espero que você tenha entendido como é que funciona custos, composições, margem de lucro para a venda de blocos de concreto celular. Me chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.